Olá, boa noite a todos, irmãos. Hoje, domingo, dia 24 de março de 2024, estamos reunidos mais uma vez na sala de estudos da Ordem Teosófica de Serviço e hoje vamos dar continuidade a um estudo que iniciamos há 15 dias atrás, no domingo, dia 10 de março, acredito, agora dia 13. Peraí. Bom, mas vamos dar continuidade hoje ao estudo de com a nossa irmã Delmã. É, é isso mesmo, dia 10. Me desculpe, mas quis confirmar. Então, no dia 10 de março, tivemos esse primeiro encontro com a palestra que se chama Viver o Sagrado Passando por Crises. Será isso possível? Esse é um estudo que a irmã Delmã Assis traz para nós, baseado no livro Choques Cósmicos, de Thorkon Saraydarian. É esse que ela está aí mostrando para nós. E outros textos inspiradores. Então, quem teve a oportunidade de estar presente aqui na sala, é, presenciou uma exposição com muito, que nos possibilitou muito conhecimento, e como eu disse, né, a Delmã, naquele encontro, foi um acalento, porque nesse caminho, né, que estamos trilhando, a gente passa por muitos desafios. Então, encontrar uma palavra como essa que a Delmã nos trouxe sobre esses desafios, né, e o porquê que nós passamos por eles e formas como nós podemos atenuar, trabalhar em nós esses desafios, é sempre muito importante. Ainda mais aqui no OTS, né, que a gente fala de servir a humanidade, de ajudar a outros, os necessitados, né? Temos que pensar também que nós somos essas pessoas, né, que também passamos por esses desafios, passamos por necessidades. Então, ouvir essa palavra é também um autocuidado, um carinho para que nós possamos fazer esse movimento de dentro para fora, ir ao encontro do outro com mais sabedoria, com mais resiliência, com mais autoconhecimento. Então, Delma, muito obrigada pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, muito obrigada pela sua disponibilidade e gentileza e estar aqui conosco mais uma vez, trazendo esse trabalho tão interessante, tão especial, importante para nós. Obrigada, irmã. Então, está com você a palavra. Eu agradeço também, Raquel, e agradeço a todos vocês pela presença. E é uma honra, né? Uma alegria poder estar aqui prestando esse serviço, a Ordem Teosófica de Serviço. Se pudermos, assim, enxergar, né, todas as oportunidades que cada crise nos oferece, ao invés de apontar, né, os problemas em tudo e ficarmos perdendo tempo com aquela tecla, né, apontando os nossos defeitos e vendo os defeitos dos outros, né, as nossas dificuldades e as dificuldades dos outros. E por que será que nós nos desvalorizamos tanto? Por que será? Será que nos ensinaram a nos desvalorizarmos? Quem nos ensinou? A vida nos ensinou? Nossos pais nos ensinaram? As igrejas nos ensinaram? Será que nós temos medo do nosso brilho? Por que será que nós temos medo do nosso brilho? Muitas vezes, nós não queremos brilhar porque nós não queremos assumir mais responsabilidades do que aquelas que nós já temos. Então, eu não quero aparecer, eu não vou aparecer, não vou dizer que sei,
porque eu não quero mais trabalho. Então, eu escondo o meu brilho. Mas podemos melhorar? Como é que podemos melhorar? Nos auto-observando, como a Raquel relembrou, nos autoconhecendo, fazendo esse esforço do autoconhecimento, mas sem nos compararmos com outras pessoas, estudando, nos aprimorando em algum dom, promovendo o bem, ensinando o que nós estivermos aprendendo de bom, sem forçar ninguém a fazer do mesmo jeito que nós. Mas nós podemos ser exemplos. Nós somos fagulhinhas, celulinhas luminosas, vibrantes, procurando nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores. E este mundo nos oferece constantemente também inúmeras oportunidades de nos lembrarmos que nós somos divinos. Então, pausar para fazer uma respiração consciente, ou para uma pequena caminhada, dentro de casa mesmo, nós podemos fazer uma pequena caminhada dentro de casa mesmo. Com passos pequenininhos, pés ante pé, em silêncio, ou ouvindo uma música bem suave de fundo, cuidando de si mesmo, observando o passarinho que canta, tentando descobrir onde é que ele está pousado naquela árvore, ouvir o barulho da água corrente, se tivermos oportunidade, tentar ouvir até o barulho das folhas, o vento soprando nas folhas, tentar encontrar alguma estrela, mesmo que no céu da cidade as estrelas ficam um tanto apagadas por conta da luminosidade artificial. Mas nós precisamos desses momentos, dessas pausas. Essas coisas nos ajudam a voltar para dentro de nós mesmos e fazem com que sintamos unos com tudo e com todos, principalmente no meio das turbulências. Nós precisamos de pausa, de autocuidado. Mas as tentações são tantas. Quem não passa por elas, não é? Nós passamos por crises, nós passamos por tentações diariamente. Até Jesus e Siddhartha Gautama passaram por tentações. Jesus jejuava por 40 dias e 40 noites, e o diabo queria que ele transformasse pedra em pão para saciar a fome. E o diabo ofereceu a Jesus poderes, ofereceu a Jesus reinos, e pedia para que Jesus o adorasse. E Jesus foi tentado também. Foi tentado também quando o diabo falou para ele que ele pediu para ele para que ele se jogasse do precipício, para que provasse que os anjos iriam resgatá-lo, os anjos de Deus iriam resgatá-lo. Mas Jesus ficou quieto, não deu atenção a ele. E Siddhartha Gautama, o Buda, quando também estava em jejum, embaixo da árvore Bodhi, Mara, a ilusão, o tentou com lindas meninas jovens, meninas não, lindas jovens, né? Dançando na frente dele, tentando seduzi-lo. Depois Mara tentou amedrontá-lo, enviando a ele desastres naturais e muitos monstros. E a terceira tentação, Mara, a ilusão, questionou a Buda a respeito da sua própria iluminação, para que ele ficasse em dúvida a respeito de si mesmo. Dúvida, a falta de fé. Mas Buda também não superou. Buda também não deu atenção a Mara, não deu atenção à ilusão. Ele superou todas as tentações. Então está tudo certo. Nós estamos aqui
passando por tentações, por crises. E com toda a humildade, nós podemos nos lembrar desses exemplos. Nós podemos falhar, sim. Quantas vezes já falhamos e ainda vamos falhar? Nós estamos aprendendo. Tentemos de novo. Quantas vezes forem necessárias. Todas as coisas são precedidas pela mente e criadas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Se um homem age ou fala com uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Isso está no Dhammapada, livro de sabedoria budista, que eu gosto muito. Diz um mestre em uma das cartas, as cartas dos Mahatmas, que foram publicados em 2, 3 livros pela editora Teosófica. Diz um mestre em uma das cartas dos Mahatmas, eu estava procurando o livro, mas não está por aqui, esqueci de colocá-lo aqui. Onde não há tentação, o mérito de resistir à sua fraca voz é nulo e não pode reclamar recompensa. Tentações são necessárias para nosso treino, e a forma como vou me desvencilhar delas é que vai determinar quantas outras tentações parecidas ainda virão, ou se vou passar de fase. É a forma como vou me desvencilhar dessas tentações, dessas crises. Esta forma é que vai determinar quantas outras tentações ou crises parecidas ainda virão, ou se eu vou passar de fase. Assim dizia, a pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Já imaginaram quantas vezes errou o cientista que ganhou o prêmio Nobel? 1000 vezes. Na 1001ª tentativa, ele acertou e ganhou o prêmio. Paciência. Paciência. Às vezes nós a perdemos quando mais precisamos dela. Eu ouvi o Pedro Oliveira dizer isso durante um congresso lá em Sydney, há cerca de 20 anos atrás. O Pedro não se lembra disso. Às vezes, a paciência, né? Às vezes nós a perdemos quando mais precisamos dela. Paciência. Eu quero relembrar com essas reflexões que nós somos seres humanos possíveis de evolução, que estamos aqui para nos tornarmos canais de amor, sabedoria, em benefício de todos e a serviço da luz. O caminho da autodescoberta, do autoconhecimento, leva a vida inteira. O celular fechou aqui. O caminho da autodescoberta, do autoconhecimento, leva a vida inteira. Aliás, muitas vidas, não é, Serginho? Nós falamos sobre isso numa entrevista há uns anos atrás. Aí. Precisamos abrir mão de nossas ideias equivocadas a respeito de nossa própria identidade. Uma coisa que também é chamada a atenção no livro de Saraidarya. Nos identificamos com a nossa pele, com a nossa roupa, com nossos cabelos, com nossa personalidade,
nos identificamos com nossos pensamentos. Charles Webster Leadbeater, que vocês o conhecem, né? Ele ensinava, dirigia uma meditação em que diz assim, eu peço que vocês agora, neste momento, fechem os olhos, por favor, e repitam comigo, ou em voz alta ou mentalmente. Se imaginem agora aos pés do seu mestre ou do seu eu superior. Pode fazer uma longa inspiração, uma pausa e uma expiração profunda, soltando todo o ar. Se imagine diante do seu mestre ou do seu eu superior, do seu guia. Imagine-se na luz da sagrada presença. Imagine e afirme: eu não sou este corpo que pertence ao mundo das sombras. Eu não sou os desejos que o afetam. Eu não sou os pensamentos que preenchem minha mente. Eu não sou nem mesmo a mente. Eu sou a divina chama dentro do meu coração, antiga, imortal, mais radiante que o sol do meio-dia, em toda a sua glória. Tão pura quanto a neve, intocada, jamais manchada, mais sutil que o éter, é o Espírito em meu coração. Eu sou. Faça uma respiração profunda, completa. Pode mexer seus dedinhos. Pisque os olhos antes de abri-los completamente. De várias piscadelas. Se ambientando suavemente. Todos os problemas decorrem de termos esquecido a nossa própria natureza. Decorrem da ignorância a respeito de quem realmente somos. Marianne Williamson, para vocês lembrarem dela, eu descobri isso hoje, aliás, aquela mulher que estava disputando junto lá com o ex-presidente dos Estados Unidos a candidatura do partido, e que estava em terceiro lugar, ela saiu da candidatura e voltou novamente, soube que ela voltou novamente. Marianne Williamson, o nome dela.
Ela nasceu em 8 de julho de 1952. O Mandela fez um discurso e usou parte do que ela havia escrito. Muitos acham que quem escreveu foi Mandela, mas não foi Mandela. Foi a Marianne Williamson, uma mulher. Ela diz assim: nosso maior medo não é o de sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos, e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória inconscientemente, damos permissão para que nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. A parte que ela diz, essa parte que eu acabei de citar para vocês não é tão conhecida, mas se vocês lembrarem, quando é dito assim, que nós temos medo de expressar a nossa luz. O nosso maior medo é da nossa própria luz. Portanto, tente assumir a sua própria luz. Seja lá o tamanho da crise que estiver passando, é preciso assumir a própria luz, principalmente em ocasiões de crise. É exatamente durante a crise que nós precisamos lembrar do nosso poder, da nossa humanidade, da nossa divindade, da sacralidade da vida. E agora, relembrando as reflexões de Torquon Saraidaria, o grande espírito recorre a choques cíclicos para cumprir 3 principais processos de evolução, como nós vimos na reunião passada, né? Os choques, eles despertam em nós o espírito que se acha sepultado na nossa forma ou em cada forma, ou seja, faz com que nós recordemos da nossa imagem divina e nos induz a buscar a nossa verdadeira imagem de perfeição. E segundo, os choques dão a esse espírito de luz o impulso e a energia que são necessários para evoluir, para que nós nos desdobremos, nos abrindo, nos despertando a consciência da situação em que estamos passando, estamos vivendo. E terceiro, os choques, eles conduzem a esse espírito de realização da lei, da unidade, fazendo com que nós eliminemos os obstáculos e continuemos a construção do templo de Deus dentro de nós mesmos. Quanto menos desenvolvida for a consciência, menos ela compreenderá e menos ela responderá. Ela vai reagir. Quanto menor a consciência a respeito do todo ou de si, mais ela vai reagir. Ela não vai responder, ela vai reagir. Daí a importância da autoobservação, a importância do autoconhecimento, pois o destino de cada plano, segundo Saraidaria, é determinado pela proporção das respostas ou reações sentidas pelas formas vivas deste plano. Esclarecendo aqui que resposta tem a ver com compreensão e reação tem a ver com a ignorância da situação. A pessoa reage sem entender, ignorando a real situação.
Mas quando ela responde, ela tem consciência da situação. Sridhar diz que todos os reinos e hierarquias, sem exceção, respondem ou reagem a esses choques do coração da galáxia. E o coração da galáxia possui centros de comunicação em cada signo do zodíaco, por exemplo, em cada sistema solar, em cada planeta, em cada alma humana, em cada célula, em cada átomo. Isso me faz lembrar do efeito borboleta, da teoria do caos, que vocês devem saber, ou seja, desculpe, a ideia de que as pequenas ações, como o bater de asas de uma borboleta, isso é uma metáfora, podem ter grandes e imprevisíveis consequências em outro lugar. Essa teoria do caos sugere que o mundo não é completamente previsível, que os acontecimentos aparentemente insignificantes, eles podem desencadear uma enorme fonte de eventos com grandes impactos. Um exemplo, né? Um trabalhador que não recebe o seu salário em dia, era dia do pagamento, mas ele não recebeu, não pagaram a ele, e ele se aborrece com isso, e chega em casa, ele responde mal à mulher, mal cumprimenta, e a esposa maltrata o filho, responde mal ao filho, e o filho, por consequência, chuta o cachorro. É tudo em cadeia. Tudo está ligado. Parece que, mais do que nunca, estamos vivendo no meio desse caos, vivendo o que era uma teoria, parecia ser uma teoria, mas sempre houve caos. Vivendo o que era teoria, agora nos conscientizando de que estamos vivendo um caos diante de tanta volatilidade. Ou seja, um exemplo você pega um cubo de gelo e ele não demora muito e se liquefaz, se transforma em água líquido. A facilidade e a velocidade com que o gelo derrete parece estar maior nos dias de hoje, falando metaforicamente. Muda-se de um estado para outro muito mais rápido hoje em dia. Tanta incerteza que nós vivemos, tanta complexidade, tanta ambiguidade. Vocês sabem, eu faço um MBA de gestão de pessoas e as grandes organizações levam em conta, e também as pequenas também levam em conta, que nós estamos vivendo, né, no mundo VUCA. Mundo VUCA em inglês, VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Os acontecimentos ocorrem muitas vezes sem termos previsto e numa velocidade estonteante. Nós não temos certeza do que pode acontecer em seguida, daqui a um instante. Mas nós temos consciência de que tudo pode mudar, de que tudo é possível. Porque há várias forças interferindo, nós sabemos disso. E não sabemos ao certo o que significam certos eventos. Muita coisa acontece aleatoriamente, tão imprevisivelmente. Após o conceito, né, deste mundo VUCA, que tem a ver com a volatilidade, a incerteza, a complexidade, a ambiguidade, foi criado um outro conceito, chamado o termo mundo bunny. O mundo bunny foi criado por um antropólogo norte-americano. Diz que o mundo bunny ele é uma resposta a essas mudanças aceleradas, a essa complexidade crescente que caracterizam, né, a nossa era, especialmente após a pandemia do coronavírus.
O mundo Bunny é um acrônimo também em inglês, as palavras estão em inglês, mas eu vou falá-las em português, que a fragilidade, né, indica que o mundo é mais frágil do que nós imaginamos, com problemas que podem desencadear situações difíceis de resolver, situações que nós jamais havíamos pensado antes. Vivemos num mundo ansioso e o Brasil está em primeiro lugar em números de ansiosos. Esse mundo reflete a ansiedade coletiva causada pela incerteza e pela rapidez das mudanças. Nós somos o país com maior número de ansiosos, o Brasil. A não linearidade sugere que os eventos, eles não seguem uma linha do tempo previsível. E ele exige de nós, esse tempo atual que nós vivemos, planos flexíveis e adaptáveis. De repente, eu acho que essa solução aqui é a melhor, mas no meio do caminho eu tenho que mudar de ideia, inventar uma outra coisa. Tudo muda tão rapidamente. E vamos nos adaptando. E a incompreensibilidade. Esse mundo atual, essa incompreensibilidade descreve a dificuldade de compreender o mundo devido à sobrecarga de informações, muitas das quais são contraditórias e muitas das quais são falsas. É o mundo em que nós estamos vivendo. Incompreensão, não linear, ansiedade e fragilidade, aliados ao que foi detectado em 1990, né? A volatilidade, as incertezas, a complexidade e a ambiguidade. E aí cabe a nós nos acercarmos disso, nos conscientizarmos deste mundo em que estamos vivendo, para podermos seguir adiante. É preciso força, paciência e humildade para aprendermos cada dia mais. Então, todos nós recebemos choques ou vivemos essas crises, até os grandes iniciados, né? E eles respondem a esses choques todos os dias através de suas meditações e contatos espirituais. Repito, eles respondem, eles não reagem, eles respondem. E nós também, se respondermos imitando os grandes seres, se respondermos, expandiremos nossa consciência, seremos guiados a responsabilidades maiores, naturalmente. Por outro lado, quem reage aos choques acaba criando mais perturbações, adiando a própria resolução do seu próprio karma. E as crises são criadas por nós mesmos. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem do livro do Dr. Consaraidarian. Beber uma aguinha também. Os choques são de grandezas variadas. Um choque de grandeza 2, por exemplo, degenerará a saúde dos indivíduos e da sociedade se for recebido com reação. Mas se correspondido e assimilado, esse mesmo choque provocará um aumento da saúde e da felicidade. Se um choque de grandeza 3 provoca uma reação da humanidade, então se manifestarão a má vontade, a feiura e a injustiça. Se, ao contrário, ocorre a aceitação, florescerão tendências criativas. Uma grandeza 4 aumentará o separatismo, o nacionalismo, caso haja reação. Se houver resposta, os movimentos de paz se multiplicarão, buscando-se coalizão. Vocês percebem que tudo isso está
nós estamos vivendo tudo isso. A gente vive isso ao mesmo tempo. Não é agora eu estou vivendo a reação e todo mundo é feio. Não. Todo mundo está agindo mal. Não. Ao mesmo tempo em que muita gente fica doente, a cura vem sendo descoberta, a ciência vai avançando, está tudo misturado, tudo junto e misturado. E as crises são criadas por nós mesmos, e elas são proporcionais às nossas capacidades para o nosso próprio desenvolvimento. Então, se a pessoa responde às crises, aos choques, através da sua alma, a energia dos choques transformará e purificará a sua natureza física, emocional e mental. Todas as ideias bonitas e todos os planos e conceitos criativos de uma pessoa são alimentados pela corrente galáctea, tornando a natureza mental da pessoa extremamente criativa. Vocês já devem ter observado que quando uma pessoa está no caminho, digamos assim, no caminho correto, ela se torna mais bonita, ela fica mais saudável, não é? A gente vê uma transformação assim até crescente em certas pessoas. Quanto mais essa corrente galáctea aumenta na pessoa, na luz, a alma recebe e transparece, porque as ilusões e a inércia desaparecem. E muitas vezes desaparecem as doenças físicas e restaura a saúde. O choque ou as crises, quando respondidas, liberam no universo cósmico energia psíquica que atinge a pessoa e liberta no coração sua própria energia psíquica, que iluminará e transformará todos os instrumentos de sua personalidade. Muitas vezes, as pessoas ficam doentes e depois, quando elas se curam, elas estão mais bonitas do que antes. Eu já percebi isso, não é? Tem gente que é assim. Carecemos de desenvolver a humildade, diz Saraidária. É através da humildade que nos afastamos do ego, da vaidade, que são obstáculos no caminho. Desenvolvemos a humildade desde que olhamos com cuidado para nossos irmãos mais jovens, que ainda estão no reino vegetal e no reino animal, e também a forma que olhamos para aqueles que estão 50 mil anos à nossa frente. Desenvolvemos a humildade à medida, pela forma que olhamos para aquele, ou que cuidamos daqueles que estão, digamos assim, abaixo de nós, com alguma necessidade física. Por exemplo, a confusão que muitos fazem com relação à humildade confundem humildade com pobreza, né? Muitas vezes a gente escuta a pessoa falar, eu sou humilde, mas o que ela quer dizer? Que ela é pobre, quer dizer, ela tem poucos recursos físicos, não é? A humildade não tem a ver com pobreza. A pessoa pode ser muito rica e ser uma pessoa humilde. Ela ter respeito por aqueles que estão abaixo dela. Saber se ajoelhar diante do sagrado ou diante do menor. Quando a criança está falando com a gente, né, o ideal seria que nós nos ajoelhássemos para que nosso olhar ficasse paralelo ao da criança. O ajoelhar é sinal de humildade. Muitos de nós vêm de família pobre, e um dia nós temos que trabalhar com trabalhar em grandes organizações e lidar com a classe alta, e
e, ao mesmo tempo, daí a pouco nós voltamos para casa e lidamos com a nossa família, que é pobre, que tem pouca escolaridade. A gente precisa saber transitar nesses dois meios, exercer a humildade. Eu posso estar bem em qualquer lugar, lidando com um pobrezinho, lidando com aquele que tem mais. A humildade provoca em nós a compaixão, pela qual procuramos ajudar aqueles que são deixados para trás, física, emocional, moral, mental e espiritualmente. E a humildade também nos faz buscar aqueles que brilham acima de nós, os santos seres. Sempre que tenho alguma apresentação, eu peço ao meu eu superior para que eu não seja arrogante. Então, eu estou aqui, meus irmãos. Eu sou o que sou, nem mais nem menos que ninguém. E eu estou me esforçando, assim como vocês, para me tornar um ser humano melhor. Nós vivemos crises diariamente, cada um de nós aqui, e elas estão nos mostrando a realidade. É importantíssimo saber onde é que nós estamos. Precisamos saber para onde é que nós queremos ir para poder dar o passo seguinte. E é bom perguntar para nós mesmos, diariamente, o que eu estou fazendo? Seja lá o que eu estiver fazendo, o que eu estou fazendo? O que essa vida significa para mim? Qual é a finalidade da existência? Qual é a finalidade da minha existência? Onde eu estou agora? Para onde eu quero ir? Será que eu estou perdida? Eu sei exatamente onde estou e o que eu quero. Eu estou dormindo ou estou consciente? São questões que o Torcon Saraidária sugere para que façamos diariamente. As crises nos mostram onde nós estamos e também nos mostram para onde estamos prontos para ir, de acordo com a nossa reação ou de acordo com a nossa resposta. Há outras crises criadas pela consciência, outras, e as que os choques cósmicos produzem. Há crises produzidas fora do nosso entendimento. O Torcon diz que, infelizmente, não é fácil distinguir isso, porque os inimigos da humanidade sabem como fabricar crises, que se assemelham tanto às crises reais, que se tornam capazes de explorar as multidões, nos enganando, fazendo com que fiquemos confusos. Isso é real ou não? Mas ele diz também que, no futuro, discípulos evoluídos virão nos ajudar a reconhecer as crises fabricadas pelos inimigos da humanidade. Por fim, as crises servem para trazer beleza, bondade, justiça, alegria, liberdade, serviço abnegado e esforço permanente à vida. A evolução da humanidade necessita, ou é fundamental para a evolução da humanidade que possamos compreender a real situação que nós estamos vivendo neste momento atual, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida familiar, a família, o condomínio, seja no condomínio, seja no bairro, seja na cidade, seja no país. É necessário a gente se conscientizar do momento que nós estamos passando e a nossa real missão diante de tudo isso. Eu posso responder, eu posso reagir. O que fazer?
o que eu estou fazendo? Eu estou respondendo ou estou reagindo? Quando eu reajo, eu não tenho consciência, eu ignoro o momento e apenas coloco para fora meus lixos, digamos assim. Eu vou terminar com uma meditação eu li parte da meditação do Leadbeater e eu acho que é uma boa ideia fazê-la completamente, a não ser que Raquel queira deixe para fazer no final, ou posso fazer agora? A meditação, o Leadbeater, ele orientava a sua classe, né, os seus alunos, a fazerem essa meditação. Tinha uma visualização, mas ela é bastante longa. Essa é uma meditação dirigida. Eu peço vocês, então, para que procurem uma postura que lhes deixe confortável, mas atentos, não é? As mãos podem estar posicionadas sobre as coxas, ou uma em cima da outra, acertando a coluna. Uma postura que lhe deixe bem, não muito relaxado e também nem tão atento. Ó Senhor do amor, eu entro em tua radiância, me aproximo da tua sagrada presença, trazendo comigo o serviço que tenho feito em teu nome e por ti. Eu procuro me tornar um servidor eficiente. Eu abro meu coração e a minha mente ao poder do teu amor, da tua alegria e da tua paz. Em tua presença, Senhor, o teu amor preenche o meu ser. Teu amor que é gentileza, bondade, ajuda. Eu devo, portanto, ser gentil e ajudar a todos que me pedirem ajuda. Na tua presença, Senhor, tua alegria me invade. Alegria que é luz, radiância e eterna juventude. Eu devo, portanto, levar alegria aonde quer que eu vá, aos que estão tristes e deprimidos. Em tua presença, Senhor, tua paz me invade. Paz que é contentamento, certeza, tranquilidade. Paz que ultrapassa todo o entendimento. Eu devo, portanto, ser um centro de amor, de alegria e de paz no universo. Eu coloco minhas mãos na tua, com amor e confiança em ti, ó Senhor. Do irreal, conduz-me ao real. Da escuridão, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à vida eterna. Aos teus pés,
E à luz da tua presença, Senhor, eu procuro ser o que realmente eu sou. Eu não sou esse corpo que pertence ao mundo das sombras. Eu não sou os desejos que o habitam. Eu não sou os pensamentos que preenchem minha mente. Eu não sou nem mesmo a mente. Eu sou a divina chama dentro do meu coração, eterna, imortal, muito mais radiante que o sol em seu meio-dia, em toda a sua glória, mais puro que a neve, intocada e nunca manchada por matéria alguma. Mais sutil que o éter é o espírito em meu coração. Eu e meu Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. Conduz-me, Senhor, com o poder do teu ilimitado amor, a união contigo, no coração do Eterno. Em teu amor, para sempre vivo. Assim é. Esboçando um sorriso, sentindo o efeito dessa meditação dirigida, em profundo agradecimento à vida, à oportunidade que estamos tendo de nos tornarmos seres humanos melhores. Mexendo os dedinhos, Gratidão, minha irmã, por essa meditação, pela palestra, por tudo que, pela mensagem, tanta sabedoria que você trouxe para nós. Gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, quer trazer alguma uma reflexão. Eu ainda estou aqui curtindo
esse silêncio interior. Acho que você deixou assim a gente, eu, numa paz. Uhum. Minha irmã, quero muito agradecer de novo a sua presença, muito especial. Para mim, me marcou muito essa ideia que você trouxe hoje, da diferença entre responder e reagir, né, que todos passam por crises, até os mestres, e que a diferença é como nós nos colocamos frente àquela situação, né? Como respondemos aos choques, né? E daí a nossa responsabilidade, porque quando nós reagimos, interferimos em nós, né, no nosso movimento interno, nossa psique, mas também coletivamente. Então, daí é uma responsabilidade que nos chama também essa sua palavra de hoje, para a gente pensar que quando a gente tomar um tempo, parar, refletir, né, e pensar como nós vamos responder, né, com consciência. E a beleza, né, de que os choques, na verdade, eles são para nos lembrar daquele ser que nós já somos, né, divinos, da nossa natureza divina. E aqui na OTS, para nós servirmos, continuar servindo a humanidade, que é esse o propósito da OTS, né? Fazer esse movimento de fora para dentro, poder ajudar, servir melhor, é importante que nós estejamos atentos a esse autocuidado, autoconhecimento, a essa autoobservação. Muito obrigada, irmã. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder estar aqui, né, trazendo esse estudo. Como eu disse, Raquel, é um livro que duas, duas sessões não dá, porque ele é maravilhoso, é muito bom esse livro, eu acho que vale a pena vocês adquirirem. Eu não sei se tem uma nova edição, não sei se está esgotado, não sei, mas Eu é um achei livro estante incrível. virtual. Eu só É, achei, eu só não achei assim para comprar no, na Amazon, assim, uhum, em livrarias, né? Tem que, mas na estante virtual acha. uhum. É um livro para a vida inteira, para ir, porque cada parágrafo ele remete a situações que nós estamos vivendo. Uma das minhas gatas sempre aparece. Essa é a Morgana. É, Nossa, E que esse assunto é fundamental, gente. Muito importante para nós todos. Não, nós sabemos que essas crises, essas mudanças, esses desafios fazem parte realmente da caminhada humana e não é de hoje. A vida inteira é assim, se a gente estudar história, a gente vê isso. Só que nesse momento parece realmente mais forte, talvez pela comunicação, talvez porque a gente hoje sabe, compartilha o que está acontecendo em tudo que é lugar. Então, a gente tem uma capacidade é, de compreensão diferente ou de tentativa de compreensão. Então, esse livro, realmente, essa tua palestra, ajudou muito. Compartilha, assim, uma sabedoria incrível, né? Uma forma da gente poder se colocar e transitar diante de um mundo tão difícil como está, tão ambíguo, tão complicado, tão desafiador. Eu agradeço muito e peço a você que compartilhe essa maravilhosa meditação, por favor. Pelo menos para mim, eu estou pedindo, tá bom?
E se as pessoas quiserem, se você puder compartilhar aí com a Raquel e ela nos repassar, nós que estamos aqui te assistindo, né, que estamos dentro desse conceito, desse trabalho que foi feito, né? Eu agradeço muito, tá? Obrigada mesmo, gratidão, Delman, gratidão. Obrigada, minha linda. Quanto à meditação, eu acho que a Raquel, não sei se está fácil para você, Raquel, eu a gravei com a parte da visualização, que existe uma introdução para fazer essa invocação, né? E eu gravei, eu acho que a Raquel ainda tem, eu não sei onde é que está, minhas coisas estão bagunçadas, sabe? Eu não tenho arquivo para isso, arquivo para aquilo. Eu gravei. Se for fácil para a Raquel, ela pode disponibilizar na própria OTS. Eu vou ver se eu acho, Delman, porque eu também estou com o mesmo problema. Eu tive que tirar algumas coisas do meu celular. Vou tirar, vou ver se eu acho. Mas, de qualquer forma, agora, no momento da sua meditação, eu tirei todos os quadradinhos do lado e deixei só você, assim, na tela, porque eu vou ver se eu consigo editar também e colocar essa meditação depois, tanto no YouTube sozinha, isolada, né? E também compartilhar, se puder, né? Eu tenho uma ideia. Eu vou gravar, tá? Tanto a parte da visualização, quanto essa daqui, que é uma invocação à meditação dirigida, eu vou gravar. Eu vou até sugerir ao Léo, pedir para o Léo Liberty, para ver se ele grava para mim. Acho que ele vai gravar, vai conseguir. De qualquer Não, eu forma, faço aqui em casa. eu vou até procurar se eu ainda tenho, mas eu acho que você gravar, ainda mais editado pelo Léo, né? Vai ser sensacional. Mas, Delman, também, se for possível, depois, se você puder compartilhar com a gente essa fala da Marianne, né, que foi lida Tá, no discurso do Mandela, é tá. sensacional. Eu tentei Eu vou escrever. pegar todo. Eu vou Tá, pegar completo, tá tá. bom? Eu passo, sim. Passo para você e você disponibiliza, tá bom? Então, minha irmã, muito obrigada. Eu tenho, assim, não tenho nem palavras para dizer, eu tenho muito que aprender. Estou querendo comprar esse livro para poder reler e ver essa sua palestra de novo. E, gente, para quem não assistiu a primeira, já está disponível no YouTube. Eu vou colocar essa também, pode assistir, inclusive, na sequência, tá? Pode rever.